Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos começar mais uma aulinha de geografia. E a atividade de hoje será correção de atividades. Vocês lembram que semana passada nós tivemos uma aulinha sobre transformações das paisagens, tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza? Então, logo depois eu passei atividades, não foi? Então, agora vamos corrigir essas atividades, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês já podem ir pegando o material ou o livro que vocês fizeram, ou então o caderno. E é o livro Buriti Mais Geografia. No capítulo com o nome As Paisagens São Transformadas. E aqui nós temos a nossa primeira atividade. E diz o seguinte: no lugar onde você vive, há paisagens parecidas com a mostrada acima? Vamos analisar essa paisagem aqui comigo? Vejam bem, aqui nós temos areia, temos rochas, que nós temos um céu azul lindo, né? Desse lado nós temos água e desse lado temos água também. Então, essa paisagem, ela se refere a uma paisagem onde? Na praia. Muito bem! Será que aqui em Minas Gerais nós temos praia? Nós moramos em Uberlândia, Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem praia? O que vocês acham? Não, não temos praia em nosso estado. Então, no lugar onde nós moramos, não existe nenhuma paisagem parecida com essa, porque essa paisagem ela é de uma cidade litorânea. E aqui em Minas nós não temos litoral, não é mesmo? Então, vamos para a nossa respostinha. Eu já deixei aqui de vermelhinho para agilizar a nossa linha, tá bom? Então, vai ficar o seguinte: não, porque no estado de Minas Gerais não tem praias. E essa foto é de uma paisagem na praia. Vamos lá? Agora vamos para a nossa próxima atividade, que é na página 17. Essa atividade aqui é muito legal, gente. Ela vai pedir para a gente analisar aqui essas duas imagens, né? Que mudanças ocorreram na paisagem da cidade de Amatrice após o terremoto? Lembra que semana passada nós estudamos que as paisagens podem ser modificadas tanto pela ação do homem quanto pela ação da natureza? E aí nós falamos que tem algumas ações da natureza que provocam grandes mudanças instantâneas, não é? São as forças da natureza, que são os terremotos, os maremotos, os tsunamis, não é verdade? Então, nessa foto aqui, nessas duas imagens, nós temos aqui uma mudança radical na paisagem que foi provocada por uma dessas forças da natureza. Aqui nós enxergamos as casas, os sobrados, a torre da igreja, a rua asfaltada, pintada, toda bonitinha, né, com automóveis, pessoas, tudo muito organizadinho. Aí a natureza resolveu entrar em ação. E o que aconteceu? Instantaneamente ocorreu um abalo e olha o que aconteceu. A rua ficou completamente destruída, pessoal. Olha só, as casas, os sobrados estão todos estragados, né, destruídos. A rede elétrica, a torre da igreja ainda está de pé, mas com certeza sofreu alguma mudança, né? E aqui nas ruas, né, onde estava asfaltado, tudo pintadinho, bonitinho, ficou completamente cheia de entulhos. Então, essa aqui foi uma mudança que aconteceu na paisagem deste local, né, provocado pela força da natureza, que é o terremoto. Vamos colocar aqui a nossa respostinha, então? Ocorreu uma destruição muito grande. Várias casas e construções ficaram destruídas e a rua ficou cheia de entulhos. O que é entulho? Entulhos são esses materiais, restos de construções que vão ocupando esse espaço. Né? Olhem, observem as ruas para vocês verem. São esses materiais aqui, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão, que vai ser na página
Vamos ver se é na 18 ou se é na 18. Então, número 3. Pense na paisagem do lugar que você vive. Vamos pensar aí na rua da sua casa, nas proximidades. Como que é a paisagem? Lembrando que paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver e perceber no espaço, lembram? Então, vamos lá. Letra A. Você se lembra de alguma alteração na paisagem causada pelas pessoas? Se sim, qual? Vamos pensar. Na rua da minha casa aqui. Ah, eu me lembro. Aqui do lado da minha casa tinha um espaço, um terreno vago. E agora ele foi modificado, porque foram construídos 2 prédios. Agora, do lado da minha casa tem 2 prédios. Então, esse é um exemplo de mudança que ocorreu. E você aí? Essa respostinha aqui, ela é pessoal. O que significa? Que eu moro em um lugar, você mora em outro. Então, as respostas vão ser diferentes, tudo bem? Só que eu quero falar com vocês um assunto muito importante. Tem crianças que nas tarefinhas que eu já recebi, escreveram assim, sim, não, e não justificaram as suas respostas. E é muito importante que você justifique a sua resposta, independente se ela seja positiva ou negativa. Por quê? Quando você faz isso, você exercita o seu cérebro. Você coloca seu cérebro para trabalhar e você aumenta a sua capacidade de argumentação. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma máquina. Se a gente coloca ele só para falar sim ou não, fica uma resposta muito mecânica, a gente não consegue desenvolvê-lo. É igual as máquinas, se a gente não coloca elas para trabalhar, elas vão ficar emperradas, enferrujadas, não é mesmo? Então a gente tem que exercitar a nossa capacidade de pensar para a gente ficar cada vez mais inteligente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a respostinha aqui. Como que ficou? Olha, eu coloquei a minha resposta pessoal. Você vai colocar a sua, tá bom? Eu coloquei o seguinte. Sim, do lado da minha casa havia um terreno vago e foram construídos 2 prédios. Então, essa foi a mudança da paisagem que aconteceu aqui perto de onde eu moro. Letra B. No lugar onde você vive, há alguma construção antiga? Se sim, qual? Ela ainda tem a mesma função de quando foi construída? Vamos pensar. Nós temos aqui na nossa cidade, nós temos sim, que é na região central de Uberlândia, ali onde tem na Praça Clarimundo Carneiro, onde eu expliquei para vocês, lembram? Que tem um museu municipal? Então, vamos para a nossa respostinha. Sim, na região central de Uberlândia existe um museu municipal. Ele foi construído em 1917 e foi sede da prefeitura até 1966 e sede da Câmara de Vereadores até 1993. Hoje, esse prédio é um museu e preserva todas as suas características arquitetônicas da época de sua criação. Então, o que aconteceu? Existe um prédio que foi criado antigamente e que ele é um patrimônio histórico hoje da cidade, né? E ele teve as suas funções modificadas. Antes ele era a prefeitura, depois ele foi a Câmara e hoje ele se tornou um museu. Viram só? Então tá jóia. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Número 4. Compare as imagens e responda as questões. Então, aqui nós temos 2 imagens que se referem ao mesmo espaço físico, só que em épocas completamente diferentes. Aqui na legenda nós vamos ver que a primeira se refere a um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro do ano de 1912, há mais de 100 anos atrás. E esse aqui já é o mesmo espaço, né, o mesmo cartão postal, mas do ano de 2016. Então, nós temos aqui a primeira questãozinha que diz o seguinte: as fotos mostram o mesmo lugar? Como que você sabe? Então, vamos ver. Elas se referem ao mesmo lugar? Como que você sabe? A respostinha: as fotos mostram o mesmo lugar em épocas diferentes. É possível saber por meio das legendas e da observação de alguns elementos dessa foto, não é mesmo? Vamos ver que elementos são esses? Quer ver? Observem para vocês verem.
Eu ainda não vou falar porque já é a próxima questão, tudo bem? Mas se vocês observarem bem, já é visível aqui algumas diferenças com relação a essa aqui. Vamos para a letra B? E aí a gente explora juntos essas diferenças? Então vamos lá. Letra B, já estou mostrando a resposta, não pode. Que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar? Vamos analisar comigo? Isso é muito bom de fazer. Olha só, na primeira imagem, eu vou diminuir aqui um pouquinho para ver as duas. Isso. Olha, na primeira imagem, observem para vocês verem. Será que tem muitos prédios? Não, né? Aqui nós temos muitas casas térreas. Observem para vocês verem. E aqui, como que é aqui? Tá cheio de prédio, né, pessoal? Veja só quantos prédios nós podemos ver aqui nesse espaço. Então, já é uma grande diferença, né? Antes, era muito comum as casas térreas, os sobrados, né? E hoje, são mais comuns os prédios, certo? Outra mudança que nós podemos observar. Vejam só que entre as casas, as ruas, nós podemos observar vários espaços verdes, né? Então, aqui nós temos muitas árvores, áreas verdes. E hoje, como que tá? Completamente tomado por prédios e construções. Não é verdade? Outra diferença. E tem outra, pessoal, muito legal. Observa aqui esses pontinhos brancos. Estão vendo? São várias embarcações na orla aqui da praia. Será que aqui tem? Aqui não tem nada. Olha só. Tá vazio, vazio. Então, pessoal, embora essas paisagens sejam do mesmo lugar em épocas diferentes, existem muitas diferenças. Então, a gente pode ver como que, com o passar do tempo, uma paisagem é modificada. Alguns pontos são preservados, né? Aqui, essa área aqui, essa daqui, elas parecem bem iguais, né? Mas onde o homem podia modificar, né, para o seu bem-estar, ele modificou, não é mesmo? De acordo com as suas necessidades. Então, vamos para a nossa resposta. Olha, que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar? Foram construídos muitos prédios no lugar das casas térreas. Na segunda foto, há várias embarcações na orla da praia e na primeira, não. Percebemos também, na primeira foto, mais áreas verdes, que foi o que nós analisamos, certo? Então, agora vamos para a letra C. Por que vocês acham que essas mudanças aconteceram? O que levou o homem a modificar aquele espaço? Nós já falamos sobre isso também na aula. Lembra que o homem, ele modifica um espaço para atender às suas necessidades. O pessoal que morava na roça antigamente foram vindo para a cidade, e as casas não foram suficientes, então começaram a construir prédios, né? Porque nos prédios vivem 10, 20, dependendo do prédio, 30 famílias, né? E em uma casa moram quantas famílias? Uma. Então, o homem vai modificando o espaço e as paisagens que ele vive para atender às necessidades que ele tem. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão. Vamos ver a resposta aqui, porque eu não coloquei, né? Olha, elas aconteceram em virtude de ações do homem para adequar o espaço em que vive às suas necessidades. Tá bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Agora é sobre o rio. Vamos lá? Questão relacionada ao nosso desafio. Então, pessoal, aqui é a Avenida 9 de Julho, da cidade de São Paulo, e é uma avenida que foi construída em cima de um rio. O rio foi canalizado e construíram essa avenida em cima. Vamos lá para a questãozinha. Olha só, por que não é possível ver o rio nessa paisagem? Nós discutimos muito sobre isso semana passada, vocês lembram? Eu mostrei para vocês exemplos aqui da nossa cidade. Vocês viram que aqui em Berlândia também nós temos exemplos de grandes avenidas aqui que foram construídas em cima de córregos, de rios canalizados.
Lembram? Eu citei como exemplo a Rondon Pacheco, a Avenida Getúlio Vargas. Então, isso é muito comum acontecer. O homem, para atender suas necessidades, ele vai modificando e, se for preciso, desvia curso de rios, constrói pontes, canaliza rios e riachos e córregos e constrói avenidas e ruas em cima sem problema, né? Então, vamos para a nossa resposta. Olha, por que não é possível ver o rio nessa paisagem? Porque o rio foi canalizado e sobre ele foi construída uma avenida. Isso aí. Número 2. Você acha que a paisagem seria muito diferente se pudéssemos ver o rio? Explique. Essa pergunta, ela é muito pessoal. Vamos pensar. Já imaginou se ali na Avenida Rondon Pacheco nós pudéssemos andar por ela e ver correndo do lado um rio? O que isso despertaria dentro de você? O que a natureza desperta dentro de nós? Eu fico pensando em mim, quando eu vou, por exemplo, lá no Parque do Sabiá, que eu posso ver as árvores, os animais, o verde, eu sinto uma paz incrível, eu sinto tranquilidade. Então, eu penso que se nós pudéssemos ver essas paisagens naturais, eu acho que seria isso que despertaria em mim. E em você? O que despertaria? Porque essa resposta é pessoal. Desperta isso em mim. E em você? Vamos lá? Vou colocar aqui a minha resposta. Sim, seria muito diferente. A paisagem seria mais bela, despertaria em nós sentimentos como paz, leveza, tranquilidade. Tudo bem? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa que desperta em você, fique à vontade. Lembra do que eu falei no início. Vamos colocar esse cérebro para movimentar, né? Para a gente ficar cada vez mais inteligente. Vamos para a nossa próxima, número 3. Nas proximidades de sua casa ou de sua escola, existem rios canalizados e cobertos por ruas e avenidas? Como você sabe? Você perguntou ao papai ou à mamãe? Você perguntou para um adulto que está aí na sua casa? Você pesquisou na internet? Porque é assim que a gente busca informações, sabia? Se não tinha no seu livro, porque essa aqui não tinha, porque é uma resposta também pessoal, porque está falando de onde você mora, da sua casa, e cada pessoa mora em um lugar, não é? Então, o que eu, professora, fiz? Eu fiz uma pesquisa. Pertinho aqui da minha casa não tem nenhum córrego nem rio coberto. Então, por meio da pesquisa, eu descobri isso. Mas, levando em consideração aquilo que eu venho propondo para vocês, de colocar o nosso cérebro para trabalhar, eu justifiquei a minha resposta. Vocês querem ver como que ficou? Então, vamos comigo. Não, mas em nossa cidade existe. Então, aqui pertinho de mim, da minha casa, não tem, mas na nossa cidade existe. Por exemplo, a Avenida Rondon Pacheco, a Avenida Getúlio Vargas, a Anselmo Alves dos Santos, que é aquela da prefeitura. Então, esses são exemplos, né? E aí pergunta, como você sabe? Bom, eu pesquisei e encontrei rios canalizados, porém longe da minha casa. Viu que eu respondi e justifiquei? Então, nós temos sempre que tentar fazer esse exercício, tudo bem? Então, tá jóia. A próxima atividade, pessoal, é o desafio. Pessoal, eu gostaria de, nesse momento, elogiar aquelas crianças que me enviaram. Eu recebi trabalhos lindos, eu fiquei encantada. Teve criança que colou uma folha sulfite na outra e 4 folhas e fez um cartaz. Teve criança que pegou uma folha sulfite e fez naquela folha sulfite. Mas todos trabalhos muito criativos, pessoal. Eu amei. Eu fiquei apaixonada porque eu percebi que vocês conseguiram entender o que eu falei na aula. Teve criança que colocou as legendas, teve criança que fez o desenho, teve criança que fez recorte. Então, foi uma diversidade grande de tarefas. Eu fiquei super, super, super feliz. Então, o que eu resolvi fazer? Como tem crianças que estão levando um tempo diferente para fazer as atividades, porque cada família tem
as suas necessidades, as suas especificidades, então a gente tenta respeitar todas. Então tem família que não consegue enviar a tarefinha naquela data. Então, eu vou dar um tempo maior, até semana que vem, para quem não fez, fazer a tarefinha e enviar para a gente montar aquela exposição virtual. A ideia está valendo e eu acho que vai ficar muito linda, porque eu estou recebendo trabalhos maravilhosos. Vocês são muito criativos e eu estou muito, muito feliz com vocês. Tudo bem? Então, pessoal, só para fechar a nossa correção de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês aquela parte que eu sempre coloco para as crianças que não têm livro, porque tem crianças que têm livro, então elas respondem no livro. A criança que não tem livro vai responder no caderno de geografia. Lembra do nosso combinado? Lá da primeira aula? Então vamos lá, aqui está um modelinho de como vocês vão fazer. E tem todas as respostinhas aqui, ó. Tudo que nós falamos, eu montei aqui embaixo para vocês. Se você não tem o livro, é só você corrigir nesse formato aqui. Terminou? Está tudo certo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar no grupo e não fiquem com dúvidas. Se você não entendeu da forma que eu expliquei, eu faço questão de buscar uma outra forma para explicar, para você entender direitinho. Tudo bem? O que a Tia Aline quer é que todos entendam, que todos consigam compreender o que nós estudamos. Isso é muito importante, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.